Olá, leitores e seguidores do Hoje Paraná. Você pode até não estar familiarizado por conta da sua descrição, mas o entrevistado dessa semana, do HojeCast, tem um vasto currículo. Já foi eleito vereador em Pato Branco e deputado estadual. E no governo Ratinho Júnior já ocupou chefia da Casa Civil, Secretaria de Planejamento e atualmente comanda outra importante pasta. Antes de entrar na política, foi consultor internacional e trabalhou em 78 países, nos 5 continentes. Sem contar que é autor de pelo menos 2 livros que são referências acadêmicas na área de comércio exterior. Nosso convidado dessa semana é o secretário das Cidades, Guto Silva. Guto, bem-vindo. Bom dia. Vamos de novo, né? Obrigado, André, é uma alegria poder estar aqui com você, com o Fernando Guignoni, que a gente se conhece de longa data. E muito bom estar aqui para poder fazer esse bate-papo sobre o futuro do Paraná, sobre a realidade do que o país tem vivenciado, as preocupações que nós temos. E se comunicar através do Hoje Paraná, que a gente está sempre aí conectado, né? Buscando informações, é sempre importante para a gente poder comunicar a sociedade do momento que a gente está vivendo. É verdade, mas antes eu queria entender melhor essa carreira internacional, consultor em 78 países. Conta um pouquinho dessa fase da tua carreira para nós. Olha, a minha formação em comércio exterior, eu sou filho de professores do Estado. Então, meu pai já dizia, vai estudar, você está ferrado, não vai ter patrimônio, não vai ter divisão, o mais velho de 4 irmãos, você tem que ir à luta. E eu segui o ensinamento dos meus pais, já na universidade, fazer comércio exterior, eu ganhei uma bolsa de ensino para morar em Portugal. Fiquei uma temporada em Portugal, depois ganhei uma bolsa de ensino para estudar na Espanha, em Salamanca, na Universidade de Salamanca, tive mais uma temporada na Espanha, e como o inglês é a língua dos negócios, né, eu falei, preciso aprender, aperfeiçoar meu inglês, e aí fiquei mais um bom período em Londres, aí não tinha bolsa de ensino, aí era garçom, Lois à tarde, de manhã, estudando inglês. Voltei para o Brasil, comecei, a primeira empresa que eu trabalhei foi a Tupi Fundições, em Joinville, na área de logística, comércio exterior, depois eu recebi uma proposta para trabalhar com exportação de móveis e madeira. O Paraná é um grande produtor de compensado, a região de Palmas, ali perto de Pato Branco, móveis. E aí eu saía ao mundo para vender móveis de madeira. América Latina, Oriente Médio, África, muita África. Isso com um menino, 21, 22, 23 anos, cheio de energia e vontade de vencer na vida. E logo depois, uns 5, 6 anos após essa atividade, viajando bastante, eu tive a oportunidade de abrir meu próprio negócio com um colega meu de faculdade que já estava familiarizado com a exportação de carne, de frango. E o Paraná iniciava, naquela época, o seu processo de transformar ração vegetal, né, milho e soja, em proteína animal, o frango. Era justamente o momento das cooperativas, estavam verticalizando sua produção e iniciando o processo de exportação. Então, eu participei ativamente dessa primeira fase da internacionalização de muitas empresas aqui no Paraná e viajava, obviamente, muito para a Ásia, para o Japão, para o Oriente Médio, países, histórias assim, curiosas, né? Isso com tenra idade, né? Vamos dizer assim. E minha formação também na área universitária, desse momento eu sempre participando como professor universitário, continuei meus estudos de pós-graduação, mestrado, doutorado, né? Escrevendo, produzindo, né? E a vida estava bem encaminhada nesse sentido, né? Trabalhando, feliz. Mas daí você resolve entrar na política. Na verdade, a política entrou na minha vida. Não foi uma coisa premeditada, na minha família não tem ninguém político. Ninguém até hoje compreende muito bem isso e nem eu, às vezes, falo como é que eu entrei nesse processo. Porque muitas vezes alguém se prepara, estava no Grêmio Estudantil, estava filiado num partido. Eu não tenho nenhum embaraço em dizer que eu nunca tive nenhuma preocupação em participar da vida política. Mas deu uma confusão lá na minha cidade, Pato Branco, e alguns jovens como eu, amigos, né, falaram, Guto, nós vamos montar um projeto novo para a cidade, eles não querem nem A nem B. Você que viaja o mundo, você tem trabalho aí de consultoria, você não quer escrever um plano de governo? E eu falei, eu vou participar, vamos ajudar. Ingênuo quase no processo político, mas os meus amigos também eram ingênuos da política. Eu iniciei um processo de desenho do plano de governo, só que no final chegou, metade já foi embora e falou, olha, nosso projeto deu uma minguada, então vai ter que ser um candidato a prefeito, um vice, 7, 8 candidato a vereador. E assim começa. Você tem que participar, você tem que ser nosso candidato a vereador. Você se elege vereador em Pato Branco. E aí eu me elejo o vereador mais votado, para minha surpresa de todo mundo, né? E aí inicio uma trajetória política que não foi pensada, não foi premeditada. Eu diria que foi até tardia, né? Pela média hoje em dia que o pessoal ingressa na política. Eu tinha 32, 33 anos, já homem formado, família formada, com a minha vida, com meus negócios. E aí chega o momento da eleição de governador, o Guignoni vai lembrar muito bem disso,
O Augustinho Zuc, que era que é o atual conselheiro do Tribunal de Justiça, era na composição com o PDT à época, era para ser o indicado a vice da chapa do Beto Richa, então prefeito de Curitiba. E no último momento daquela convenção, houve aquele recuo, o Osmar passa a ser candidato na aliança do PT e Pato Branco, que teria o Zuc como um pedra angular, ficou sem palanque. E quem faz política, Pato Branco, Francisco Beltrão, Cianorte, Moarama, sempre é importante ter candidaturas locais. Eu estava no meio mandato de vereador, e aí o Beto Richa ficou sabendo meu nome, me convidaram, é importante você participar, você pode ser candidato, tal, é importante o projeto. E aí a cidade queria algo diferenciado, foi que iniciei minha trajetória. Eu disputo a eleição para deputado estadual, não me elegi, amargurei a primeira suplência por 4 anos, mas aí concluí meu mandato, para vereador, e aí então o Beto me faz um convite. Eu tinha uma eleição muito confortável em Pato Branco para ser prefeito, e o Zuc também queria voltar para ser prefeito. A gente fez uma composição, falou, então vou para Curitiba para ser subchefe da Casa Civil. Guione lembra desse momento. Fizemos a composição, o Zuc se elegeu prefeito, e aí na próxima eleição fiz uma votação histórica na cidade, me elegendo para o primeiro mandato. Você lembra disso? Lembro de tudo, inclusive desse descompasso que foi aquele acordo com Osmar Dias. Exatamente. Estava tudo acertado. Tudo acertado. O Augustinho Zuc tinha tirado foto já. Eu sei que eu participei de quase toda aquela primeira conversa, e depois fiquei uma tarde inteira esperando que eles viessem na nossa sede, que era ali do lado da Carmelo Rangel. Sim. E daí já entrou o Partido Nacional na jogada, enfim. Os palanques regionais, né, Guilherme? Que todo mundo diz, olha, nacionalmente precisa um palanque estadual, quem vai fazer o palanque para uma candidatura nacional? E foi sucumbida a aliança, né? Mas esse foi o início. E o Guto sempre foi uma pessoa muito ativa na política, apesar de ter entrado, como ele disse, tardiamente, mas sempre participou de tudo, e uma participação expressiva, mesmo lá como subchefe da Casa Civil. Né? É uma pessoa muito jeitosa, né? Ou seja, a gente sabe como é que funciona aquela frigideira da Casa Civil. Olha, a Casa Civil, eu brinquei com o secretário Ortega, não tem nenhuma saudade, não espero voltar nem na próxima vida, né? Porque de fato é muito pulsante, é muito sensível. Sem dúvida. Sim. Todo o filtro político no atual governo, as tuas missões não foram fáceis. Você passa pela chefia da Casa Civil, aí assume planejamento e agora está nas cidades, ou seja... o governador gosta muito de você. Eu brinco com ele que eu mereço música no Fantástico. 3 secretarias em 2 mandatos, né? Mas acaba tendo uma sequência lógica também, né? Você sabe que é interessante... Porque hoje você está na ponta daquilo que você fez lá no planejamento. Exatamente, Guilherme. Porque assim, todo o trabalho lá no primeiro ano na Casa Civil, a gente fez reformas importantes, reformas estruturais que eram necessárias, né? Reforma administrativa, lei de terceirização, as privatizações, que eu ajudei e liderei esse processo no primeiro ciclo do governo, 2, 3 anos. Essas reformas, nós cremos, e é fato, elas ajudam o Estado a ter essa situação fiscal, né, favorável que nós temos hoje, com uma série de organização que foi feito lá atrás, e também antes, com o próprio Beto Richa fazendo a reforma previdenciária, que foi importante, polêmica, mas importante. Depois do planejamento, você tem a possibilidade de visualizar o futuro, né, André? De pensar o futuro, de olhar os indicadores, e é uma escola importante. Você rompe um pouco daquele imediatismo do processo de uma secretaria política, e da condição de você pensar o Paraná, de avaliar, ter os diagnósticos apurados das mais diferentes regiões. E agora eu falei, ajudei a fazer o ajuste, ajudei a planejar, agora vamos executar. E é uma secretaria agora das cidades, possivelmente a mais saborosa para... É a ponta. A ponta para qualquer político, porque você consegue transformar o dia das pessoas. Antigamente era CECIT, pelo mundo de nome para a Secretaria de Cidades, mas voltando um pouco no tempo, é a antiga Secretaria de Obras, né? Isso. É a Secretaria que faz obras nos municípios, tem relação com os prefeitos, né? E eu brinco lá que é de foguete a alfinete, porque você trata desde de uma reforma de creche, de um posto de saúde, de um pavimento novo, até a capela mortuária. Então, todas as questões inerentes, equipamentos... Aonde está o cidadão. Exatamente. Agora, voltando atrás, a questão do planejamento, né? Alguns países... fora de governo, eles têm aquelas comissões de notáveis que pensam os seus países a longo prazo. Nós não temos isso no Brasil. Exatamente. Você acha que a gente pode começar com o exemplo local aqui, o Paraná começar a chamar esses notáveis, gente interessada em melhorar o Estado, mas com visão de longo prazo? Não, totalmente, Guilherme. Eu acho que esse é o péssimo cacuete que nós temos no Brasil. Nós não temos a cultura de olhar a médio muito prazo. Muito imediatistas. Sem longo prazo, então quase uma odisseia, né? Porque a gente olha sem perspectiva eleitoral, nem 4 anos, 2 anos, muda o quadro eleitoral no Brasil. E nós não temos essa cultura do planejamento, que é uma pena. Acredito que é um processo de ressignificação do planejamento, e que eu trago 2 reflexões importantes. A primeira,
A gente teve agora a reforma tributária, que é importante. Mas a reforma tributária é um olhar sobre a perspectiva da receita. Quanto vem para mim, para o meu bolo, para o município, para o ente federado, para o Estado? A gente não faz a reflexão da máquina do custeio do ponto de vista da despesa. E o planejamento, as peças orçamentárias, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual, ou o PPA, que é o Planificação de 4 anos, a gente sente que começou a ter um debate maior, mas ele é muito incipiente. É necessário ter esse olhar sobre o custeio, porque o Estado é uma lógica ao contrário, você já sabe quanto vai arrecadar, tem uma estimativa. Você tem que saber quanto vai gastar. Se você encurtar essa perspectiva de gasto, vai te sobrar margem para fazer investimentos. Mas, infelizmente, o que o Guione traz é uma realidade, uma triste realidade do Brasil. Os países envolvidos já fizeram esse caminho. A Coreia já fez, o Japão já fez, a Alemanha já fez. Fazem ainda, de olhar a longo prazo. Obviamente, não é um planejamento estanque, né? Porque as coisas mudam, ainda mais no Brasil, como diz o Malan, que até o passado é incerto, né? O Brasil, falar em planejamento é uma... Mas são comissões permanentes, né? Que estão sempre se reciclando. O que nós deixamos agora bem avançado é a questão de um master plan. Nós temos, a gente refez o planejamento estratégico de todas as secretarias do Estado e finalizando um planejamento estratégico do governo. Mas é preciso ir além. Então, agora está avançando aí na Secretaria de Planejamento, Ulisses Maia, que é ex-prefeito de Maringá, está conduzindo, de fazer um planejamento a longo prazo, que é um master plan, né, um grande plano, onde a sociedade civil organizada agora também pontua os setores, os conselhos, para poder a gente projetar o futuro. E um dado curioso, que é importante, Guilherme, falar, planejar com essa velocidade que nós temos hoje requer muito exercício. O tempo das coisas mudou. E planejamento é essa capacidade de ouvir, de escutar. E a sociedade mudou rapidamente. Vamos pegar o recorte do Paraná, que é um estado pujante, economicamente não está muito forte. O último censo do IBGE aponta que em 10 anos nós teremos mais idosos que crianças e jovens. Então, da perspectiva de orçamento, eu vou ter que recalibrar esse volume de recursos com mais investimentos na área de saúde, na área de prevenção, na área social, porque tem muita gente fora do processo de seguridade social. Isso recai para o Estado, para o município, essa nova despesa, ou essa ampliação de custeio. Então, isso tudo a gente tem que pensar. Questão demográfica, questão etária, isso tudo tem que estar calibrado nesse planejamento que vai acompanhando a dinâmica da sociedade, né? O próprio IBGE, nós divulgamos, aponta que o Paraná, em alguns anos, lógico, não tão breve, 25 anos para frente, vai ser eminentemente urbano. Exatamente. A população está saindo, né, do campo. Exatamente. E como é que a cidade aguenta, né? Exatamente. Essa migração tão grande. Aqui um recorte interessante, André, porque esse movimento global, o mundo está urbanizado e é uma convergência urbana muito forte. O Brasil nós já passamos aqui a geada do café, que foi o maior fluxo migratório que a gente sentiu no Paraná, com concentração urbana em Curitiba, nas cidades maiores. Mas tem um fenômeno também que curioso, é um fenômeno novo. Há um processo de migração das pequenas cidades para as médias cidades. As cidades polo, cidades que são centros de serviço, de educação, todas elas cresceram muito. Paranaguá, Ponta Grossa, Cianorte, Londrina, Moarama, Parnavaí, Pato Branco, Franço Beltrão, Irati, todas elas tiveram um crescimento. Esse crescimento vem por parte de gente que vem trabalhar, mas também um fluxo da cidade pequena para a média. E quando a gente olha essa migração da cidade pequena para a média, é duplamente desafiador, porque a cidade pequena precisa de mais investimentos para melhorar a sua IDH, e a cidade grande tem pressão de infraestrutura, precisa fazer mais creche, precisa fazer mais contorno, oferta mobilidade, oferta de emprego. Então, do ponto de vista orçamentário, é negativo para o Estado, que tem que fazer os dois investimentos em proporções maiores. Então, tem uma série de políticas que foram pensadas nesse sentido para a gente poder segurar, reter mais tempo esse cidadão na pequena cidade. E aí, urbanizando, melhorando a qualidade de vida da cidade, melhorando os serviços, dando condições de ele ter que trabalhar na cidade, não precisa pegar um ônibus para viajar 100 km para uma determinada função. Então, a gente está olhando muito essa perspectiva de reter também esse crescimento nas cidades pequenas, porque quando ele reduz o tamanho da cidade pequena, ela perde receita, né? Porque a questão tributária de arrecadação está vinculada à população. E pressiona as cidades maiores, que todos os dias tem os prefeitos batendo na porta. Olha, preciso de um contorno, estou com um problema de trânsito, preciso de creche nova no bairro tal, preciso de posto de saúde. Então aumenta também essa estrutura de custeio das prefeituras e do Estado. À frente das duas secretarias, você coordenou, participou, enfim, de grandes projetos para a economia e para o desenvolvimento do Estado. Eu cito aí a Ponte de Guaratuba, a revitalização do litoral, o asfalto novo, Vida Nova, o Casa Fácil, terceira idade, entre outros. Qual é a maior dificuldade de se implantar?
É que a gente pensa, às vezes a gente pega a informação, né? O orçamento do Estado é enorme, tudo. Falta só vontade política. Acho que só uma reflexão importante. Obviamente, a gente olha a massa, o investimento do Estado, se coloca o PPA, são 250 bilhões de reais em 4 anos. É uma massa de dinheiro extraordinária. Só que quando a gente olha a perspectiva dessa estruturação de custo, muito é custeio, folha de pagamento e assim por diante. O que a gente perseguiu desde o primeiro momento? Tem um cálculo do Banco Mundial que é receita líquida versus despesa. Se você não consegue, sem empréstimos, né? O que eu arrecado, recurso tesouro, e o que eu gasto? Se você não conseguir não conseguir investir 2% da sua receita líquida, você não paga nem depreciação do imóvel. A escola vai cair, vai quebrar, a estrada está sucateada. Então é necessário que o Estado ou o município tenha um residual de receita líquida versus custeio de no mínimo 2%. Tá? Para poder pagar, manter a estrutura rodando. Que é pouco. Que é muito pouco. O que nós estamos perseguindo e felizmente tem conseguido, está avançando esse ano, a gente deve chegar a 8% em investimento, que é um valor significativo, é por isso que a gente está conseguindo fazer essas obras de impacto em todo o Paraná. A ponte de Guaratuba, a boiadeira que foi feita, uma série de obras também com recurso de Itaipu, contornos viários, muita casa popular. Isso tem permitido a gente conseguir sair daquela engrenagem que sofre o país pelo modelo federativo que nós temos, que é um modelo que concentra muito recurso em Brasília, né? Muito Brasília e poucos estados e municípios. É óbvio que a gente não tem inocência e achar que vai mudar essa realidade em um tempo curto de espaço. Tem estruturas nacionais muito complexas para você impor uma votação e redividir esse bolo. Né? Vamos ver a última reforma tributária. Foi surra do Nordeste, né? Os interesses do Nordeste foram prevalecentes nessa composição por questões numéricas, né, Guilherme? E o grande problema, Guto, que eu vejo, pelo menos, é a questão do orçamento. Né? Essa que eu falo orçamento. O Estado tem que ser administrado como uma empresa. Ou seja, exatamente. Ele só pode gastar aquilo que ele arrecada. E o que a gente vê hoje, especialmente em Brasília, ninguém está preocupado com isso. Então, você vê o governo tomando atitudes com essas emendas parlamentares e, por outro lado, você vê o quê? Aquela barganha da Câmara Federal trocando apoio ao governo versus emendas parlamentares. E o país não anda. E o outro lado, enquanto a Câmara Federal diz para o governo você tem que gastar menos, ela começa a fazer propostas para gastar mais, aumentando seus próprios salários, né, autorizando que todos os poderes tenham a manutenção daqueles penduricalhos e as coisas mais importantes do Estado não se julgam. Agora mesmo, há pouco tempo, nós tivemos o escândalo do INSS. Estava se discutindo se o Estado brasileiro devia ou não pagar os aposentados. Quem tem que pagar os aposentados foram todos aqueles sindicatos que deram o golpe. Exatamente. E ninguém mais fala nisso. E a CPI estão aguardando, acho, né? Porque virou tudo uma nuvem de fumaça. Não vamos mais falar de INSS, então vamos falar de IOF e mata. Entendeu? É ocupação da notícia ruim na mídia. Exatamente. Para se abafar coisas que são essenciais para o dia a dia do povo brasileiro. Leone, vamos lá. Nossa carga tributária é uma carga tributária que dá vergonha de falar. É verdade. É enorme. E por outro lado, nós temos aí, eu vi o número, cada 37 dias o governo federal edita um tributo novo, ou a tentativa, ou aumenta algum tipo de alíquota para poder ajustar esse rombo. Só que vocês bem sabem que na área pública a gente brinca que é igual unha. O custo, toda semana você tem que cortar, senão ele volta a crescer, porque a escala do Estado é algo extraordinário, um município grande. Então é necessário ter volta, insisto, na tese lá do planejamento, que é uma tese de custeio, de avaliar o custo do Estado. Aqui está a sobra do dinheiro que eu vou poder fazer uma creche nova, uma escola nova, uma obra esperada pela população. Agora, se você não fizer esse olhar de choque no custeio, não vai sobrar dinheiro por causa dessa composição orçamentária. Então, a gente sempre cuidou muito desse assunto, o governador também se debruça sobre essa pauta, que a gente sabe que se a gente vai querer fazer obra, tem que segurar custeio, tem que conter custeio, porque a máquina ela faz tudo para poder se movimentar. E no Estado a escala é enorme, são milhões, qualquer ajuste de centavos num contrato, você está economizando milhões de reais. Então, essa perspectiva do governo federal que o Guilherme traz aqui é justamente a gente não consegue perceber, entender, e não há nenhum sinal que o governo federal realmente precisa fazer os deveres de casa. Não faz. Não é possível que um país, uma nação dessa, não tenha uma linha de corte para poder fazer. É óbvio que tem muito desperdício, mas não faz. Aí o mercado financeiro fica atento e fala, o Brasil não é um país sério, vou cair fora, não vou pôr meu dinheiro aqui. Pressiona a taxa de juros, pressiona dólar, inflação comendo na boca do supermercado, todo mundo com dificuldade, e o país está preso nessa narrativa de não querer fazer o dever de casa.
Minha opinião, investimento não se corta. Tem que ampliar investimento. Investimento gera emprego bom, movimenta a economia. Agora, custeio tem que combater. Nosso maior inimigo é o custo do Estado. Mas o governo federal não pensa em investimento, né? Enquanto a gente vê o Paraná investindo maciçamente, né? Isso reflete de cara na absorção de emprego. Nós temos regiões do Estado com pleno emprego. Eu vejo a região de Castro aqui, que é uma região que eu frequento bastante. Tem empregos que você não tem gente para repor. Eu mesmo vejo, eu sinto com esse problema lá. Eu preciso repor algumas pessoas lá na minha propriedade. Há 2 anos eu procuro, não tem porque é pleno emprego. Porque as empresas que atuam no mercado do leite ali absorvem tudo. Exatamente. Então, o que a gente precisa fazer? Eu acho que uma das coisas que é importante acontecer, eu não sei como é que isso funciona a nível de planejamento do Estado do Paraná, é preparar as prefeituras também, né, com a melhoria da qualidade de mão de obra. Agora qualificar, porque hoje se for bater no Cine do Paraná, tem 20 mil vagas em aberto. Mas essas 20 mil vagas em aberto precisam de um nível de qualificação. E quando entra na questão da qualificação, todo país civilizado desenvolvido tem 2 vertentes para poder desenvolver. Primeiro, a infraestrutura, tem que investir em infraestrutura para poder gerar competitividade. A segunda é produtividade. Só que quando você olha o índice do Brasil de produtividade é muito baixo, a gente produz muito pouco. O capital humano nosso produz muito pouco. Como é que reverte essa situação? Com educação. Isso. Porque esses empregos estão cada vez mais qualificados. Um serviço braçal que estava lá na fazenda, hoje a gente tem que saber manusear uma máquina que depende de qualificação para poder avançar essa máquina. Então, essa lógica de mão de obra qualificada, a gente está muito focado na questão da educação, entendendo que num curto espaço de tempo, olha o que está acontecendo no Paraná, e aqui a equação está justamente alinhada, né, Guione? Nós estamos envelhecendo, população economicamente ativa reduz. A economia do Paraná está crescendo 5% ao ano. Saiu o último dado aqui do trimestre, o Paraná cresceu 5%, o Brasil cresceu 2,6%. Nós estamos crescendo mais que o dobro. Se cresce, precisa de mais infraestrutura e mais emprego. Só que quando a gente olha o quadro de emprego, nós estamos fazendo mais filhos? Não estamos. A natalidade continua estanque. O que nós temos é um fluxo migratório de muita gente vindo para o Paraná. O Paraná cresceu 1 milhão de habitantes a população em 20 anos. E a expectativa em 2044 é chegar no nosso pico, nosso ápice, 12 milhões e meio de habitantes. Só que acontece, tem cidades no Paraná, é um dado curioso. Eu estava hoje, coincidentemente, com o prefeito de Medianeira. Medianeira é a sede da LARC, uma das maiores cooperativas da América Latina. Medianeira tem 60 mil habitantes. Tem 10 mil pessoas que vieram do Pará. 10 mil moradores do Pará. O Paraná sempre foi essa terra de receber a imigração. Nós somos forjados na imigração. E é muito bom que venha essa mão de obra que vai se integrando na nossa sociedade. Mas em algumas regiões, sobretudo nas regiões metropolitanas, por exemplo, Curitiba, qualquer restaurante que você vai, hotel, faça uma pergunta, você vai encontrar venezuelano, vai encontrar cubano, são serviços que estão disponíveis e nós precisamos de mão de obra. Então, essa é uma reflexão importante. Se perguntar, Guto, qual o desafio daqui 20 anos no Paraná? Mão de obra. Nós temos graves preocupações. Por isso é bom investir no ensino técnico. Exatamente, para poder minimizar, ou a gente aumenta a produtividade, ou traz mais gente de fora, porque para continuar esse crescimento vertiginoso, não vai ter gente para trabalhar. Nós vamos ver um apagão de mão de obra em 15 anos. Você vê interesse das pessoas aprenderem. Agora, semana retrasada, Guaratuba recebeu aquele caminhão do Senai. Senai. É isso. Qual era a abertura de vagas para mecânicos de barco? É o mercado náutico aquecido, né? Turismo. Você acredita que teve uns 150 inscritos para fazer o curso? Extraordinário. Isso aí. Que é um salário maior, né? Tem uma condição de... 1/3 de mulheres. Então, tem oportunidade para ir. Mas eu estava dizendo a questão do campo. O campo tem essa migração por quê? Uma super tecnologia implementada hoje. Né? Acabou aquela lavoura manual, hoje tudo é máquina. Tecnificado, né? Então tem que ser. Então tem algumas funções no campo. Né? O Paraná não é um estado grande criador de gado. Né? Mas, por exemplo, o pessoal que cuida de gado, de rebanho, essa mão de obra não existe. Não existe mais. É fato. E quem tem, segura aquilo a peso de ouro. Até outro dia um amigo meu conversando com outro, foi muito engraçado, disse, pô, eu estou precisando de alguém para minha fazenda. Para quê? Para cuidar do gado. Se isso aí é raro. Alguma arrumador, não tem. É isso. E isso, Guilherme, o governador tem uma frase que eu gosto muito, fala, isso é um bom problema. É um bom problema. É bom que tem emprego, bom que tem atividade, mas obviamente a gente tem que repensar também o futuro de 10, 15 anos da relação com o trabalho com o emprego. Né? Então, são reflexões que a gente precisa olhar do ponto de vista do orçamento. E falando em futuro, não temos como não falar de política. Vamos falar de política. Né, Guto? Frequentemente teu nome tem sido cogitado. O próprio governador diz que dentro do PSD você é uma das opções
para ser o candidato do partido na eleição do ano que vem, assim como outros, e vai ser uma eleição de um contraste entre um projeto que vem dando certo contra algo que a gente não sabe o que vem, o que virá pela frente. Como é que você pensa o teu futuro nesse sentido? André, essa é uma boa pergunta, veja bem. Eu tenho muito orgulho de poder servir o meu estado que eu amo e participar desse governo desde o primeiro dia. Eu fui secretário da Casa Civil, secretário de Planejamento, secretário das Cidades. Obviamente, isso dá uma leitura de Estado, uma perspectiva de enxergar de uma forma mais ampla a realidade do Estado e conhecedor da máquina pública, tem tocado o Estado. E essa filosofia que a gente chama Método Paraná, que a gente usa a palavra Método Paraná, que é uma filosofia de trabalho, eu ajudei também a construir com meus outros colegas. A gente sabe como é que funciona e onde que a gente pode chegar. Obviamente que eu estou feliz e orgulhoso em poder ter esse reconhecimento do governador, de colocar meu nome com a possibilidade de sucedê-lo, né? Mas eu digo sempre que não é uma sucessão de um nome de A, B ou C, é uma sucessão de projeto. É uma forma de governar, uma filosofia de governar, que nós acreditamos pela aprovação, o índice de aprovação elevado do governador, do governo. Pesquisas que também projetam o governador a voos maiores. A gente acredita que é um projeto vitorioso, que a população reconhece que tem resultados, obras grandes, obras nas pequenas cidades. E eu fico feliz em poder ser considerado membro, né, com essa possibilidade. Agora, a gente brinca que tem dois povos que é ansioso, que é o político e o jornalista, né, Guione? A gente tem uma jornada a ser cumprida e meu papel agora é ser um bom secretário das cidades, né? Então, estou muito focado na pauta da Secretaria das Cidades e pela envergadura da Secretaria, que é tão cobiçada, e foi cobiçada agora nessa mudança de secretários, né? Porque ali já passou Eduardo Pimentel, prefeito de Curitiba, que alavancou para poder ser prefeito, o próprio governador Ratinho Júnior passa pela Secretaria das Cidades para virar governador. É um sinal, uma posição muito forte para você poder trabalhar também politicamente e ganhar visibilidade. Mas como você abriu no início da tua abertura, eu sempre me mantive mais na relação técnica, política. Eu sou desconhecido da grande população do Paraná, né? Então agora meu momento também de me apresentar, contar um pouco da minha trajetória. Estou feliz hoje aqui com vocês poder contar um pouco dessa história. Mas tudo isso não significa que você não está preparado para encarar. Claro, para ser bem franco, eu estou pronto, estou preparado. É algo que eu já vivencio quase há 12 anos aqui no Centro Cívico, a engrenagem política, a máquina pública. Participei de debate desde de greve, negociação, questão dos servidores, universidade, todos os pontos. Na Casa Civil e Planejamento você tem essa linha de frente de negociação, de estar à frente de reformas. Eu me sinto pronto e preparado, para ser muito franco, né? Politicamente e espiritualmente, porque você tem que estar bem alinhado né, com a energia superior, e tecnicamente, que é a minha trajetória. Mas a gente sabe que a política é necessário cuidar do zelo. Nós temos um grupo muito forte, com outros postulantes também, que tem seu valor, tem sua força, e eu acredito que é necessário a gente muita cautela e bom senso para poder construir um projeto de continuidade, né? Não desgarrar, para que haja continuidade desse projeto que está funcionando, que realmente tem transformado o Paraná. Fernando, estamos caminhando para o final. Você quer A conversa está boa, né? A gente vai bater no papo aqui, né, Fernando? Passa rápido, né? Rápido. E a nossa filosofia é essa. Conversa livre, descontraída. Não, e uma coisa que a gente vê com orgulho também é esse reconhecimento que acontece com o governador Ratinho hoje em todo o Brasil. Né? Essas viagens dele, a gente sabe que são bem produtivas, ele é muito bem recebido onde ele vai. E o reconhecimento que ele tem dos nossos hoje grandes caciques da política nacional também, ele é lembrado em todo momento. E o que a gente sempre discute muito aqui no hoje, né? Nós precisamos de renovação, nós precisamos de gente nova, ou seja, quando você teve aquela tua experiência de Pato Branco, ela foi muito positiva. Exato. E é importante que a juventude participe mais da política. E a gente fica muito triste quando eu vejo alguns conselhos, às vezes, de algumas instituições, só tem gente de cabeça branca e quem não está com a cabeça branca está careca. É hora de mudar, é hora de trazer gente nova, sangue novo. Tem muita gente preparada que precisa de espaço para passar também. Guilherme, eu concordo com você. Eu sempre falo que a maior crise do Brasil não é previdenciária, não é tributária, é crise de liderança. Nós temos poucos líderes na igreja, na área comercial, na área política. Precisa formar líderes, né? O país precisa ser atrativo para poder essas lideranças emergirem. E o Ratinho, na minha opinião, ele está num momento interessante de vida com interessante vida do país. Porque ele tem juventude e ousadia. E a juventude está vinculada à ousadia. É necessário dar uma chacoalhada no país. Não dá para ficar como está. Infelizmente, não dá mais. Eu acho que ele tem condições de impor um ritmo pela sua natureza,
de mudanças estruturais no país, ter uma agenda de país. O segundo, ele tem, apesar da juventude, tem muita experiência política. Foi deputado estadual, Guione sabe essa história como ninguém, foi deputado federal, foi secretário de Estado, foi governador reeleito de um estado tão importante como o Paraná. Então, acho que é um atributo importante. E tem uma característica do Ratinho que eu acho que é fundamental. Ele consegue alinhar estabilidade, tranquilidade, e isso é importante no momento que nós estamos vivendo de tanto barulho. O país precisa pôr um freio de arrumação no judiciário, relação com o Congresso, legislativo. Eu acho que ele tem condições e habilidade para isso, mas tem capacidade técnica também. E tem, né, Guilherme, o super trunfo que é o pai, né? Também. Que é a figura muito querida em todo o Brasil, que entra na casa de milhares de pessoas todos os dias, e a possibilidade de você nacionalizar o nome com rapidez. Eu tenho percorrido com o governador em alguns lugares fora do estado, eu tive já com ele em São Paulo algumas vezes, em Minas Gerais, e para minha surpresa, eu disse isso a ele, a população busca por novas lideranças. E verbalizo isso para ele. Ratinho, eu acho que é isso. E eu falei, meu Deus do céu, mas como é que nós estamos aqui em Minas? O pessoal sabe que você é candidato a presidente. O nome está pegando, está avançando, as pesquisas são favoráveis. Mas, obviamente, ele também, com experiência política, tem que engrenar bem. Mas eu estou muito confiante que nós teremos uma candidatura muito competitiva. E eu vou vaticinar aqui. Acho que com grande chance de eleição, de ser presidente da República, dependendo do cenário político, alguém aqui do Paraná, alguém que tem condições de poder projetar, exportar um pouco dessa mentalidade, dessa filosofia do Paraná para todo o Brasil. Mas é importante você falar uma coisa que eu também acho. É a cara nova com experiência. Exatamente. Porque cara nova sem experiência, nós não podemos ser laboratório de ninguém. Exatamente, sem aventura, né, Guione? Sem aventura. E Guione, é curioso, quando a gente olha os sistemas políticos do mundo todo, raramente ou dificilmente vai ver uma democracia moderna, como os Estados Unidos, alguém sair lá de um empresário de sucesso, tal cidade, e virar presidente da República. É muito difícil. Você tem uma trajetória, um caminho. Foi governador, foi senador, deputado. Todos os últimos presidentes. O Trump tem uma relação um pouco diferente, vem de uma trajetória muito forjada na política, porque não tem espaço. Essa polarização dos partidos, você tem que trabalhar nesse processo. O Brasil ainda nós temos um sistema eleitoral que permite muita aventura. E a gente está ciente que essas aventuras não funcionaram na grande parte das vezes. Sempre deram errado. Sempre deram errado. Muito penoso para um país cometer esses equívocos. O Ratinho, eu acho que reúne justamente isso. Equilíbrio, bom senso e capacidade, né, para poder liderar, já testado e aprovado aqui pelo Paraná. Está na hora do Sul ter um presidente da República. E você sabe, Guione, que eu fui fazer a conta. Santa Catarina já teve um presidente, o Rio Grande do Sul 6 ou 7, alguns também do regime militar. Mato Grosso do Sul já teve, São Paulo 6, 7, Rio 5, 6, Minas 8, 9. O Paraná nunca teve um presidente aqui nascido no Paraná. E nós somos a quarta maior economia desse país. Somos a quinta população. Está na hora, chegou o nosso momento. E dando exemplo, né? Exatamente. Felizmente nós temos um governo hoje que dá exemplo. Exatamente. É um bom exemplo para o Brasil que é possível sonhar, que tem esse país do futuro uma hora pode chegar. É isso mesmo. Guto, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, participar André. do nosso HojeCast. Não, agradecer vocês. Eu sou leitor de vocês, eu sempre recebo aí as informações, está sempre conectado. É muito legal poder compartilhar informações, a população absorver. E de verdade, estou muito feliz aqui ao seu lado, ao lado do Guione, que eu tenho muito respeito. Obrigado nesse bate-papo pela aqui. visita. Obrigado. E faça como o Guto. Acesse o hojepr.com, acompanhe as nossas redes no Instagram, no YouTube, no TikTok e fique bem informado. Fernando, obrigado. Obrigado, Guto. Obrigado, Guto. Obrigado, muito bom estar aqui. Muito obrigado. Alegria estar com vocês aqui. Semana que vem tem mais.